Faz um bom tempo que eu venho querendo falar dessa figura extraordinária que surgiu na política brasileira, que é a deputada Duda Salabert, que inclusive está saindo candidata a prefeita lá pela capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Uma das figuras que mais se destacam pelo brilhantismo, pela capacidade, pela honradez e dignidade com que não só conduz o mandato, como suas pautas, mas que representa um alívio, um respiro para a esquerda que sai desse identitarismo fresco, ridículo e que só serve para dividir a nossa sociedade, servindo sempre de escada para a extrema-direita criar temores infundados enquanto eles ficam aí aparecendo no palco sem ter prestígio, sem realizações. Muito diferente da Duda, uma pessoa madura, capaz e que está demonstrando lá para os mineiros como a gente poderia ter um caminho diferente, principalmente agora, que é sempre bom lembrar que a tábua de salvação Lula da Silva está com o tempo político, pelo menos de influência, diminuindo. Afinal, o Lula praticamente só tem mais uma eleição para disputar. E depois? O que virá depois? E a Duda Salabert é uma dessas raras vozes que começam a apontar caminhos dinâmicos de uma sociedade moderna, uma sociedade que seja mais justa, que seja mais humana, que seja mais fraterna e principalmente capaz. Muito diferente dessas outras figuras subterrâneas que vão aparecendo dentro do identitarismo, como o Silvio Almeida, como o Tabata Amaral, que são figuras, como todo identitário, gente carreirista, gente que gosta, decora um discursinho para fingir-se de culto, mas não convence ninguém, senão aquela claque de idiotas, tipo bolsonarista de sinal invertido. É por isso que, por exemplo, a Tabata não emplaca, o Silvio Almeida está indo quase 2 anos de governo sem apresentar resultado nenhum e agora ainda se descobre toda essa rede de supostos escândalos sexuais, o que mostra o quão supostamente degenerada é essa figura nefasta que não sei até agora como foi entrar no governo e pior, como continua no governo, porque não contribui com nada. O sujeito é o responsável pela defesa dos direitos humanos e o que nós avançamos nessa área até o momento? Nada, porque o sujeito não tem capacidade, o sujeito não tem envergadura moral para defender isso daí. Está sempre bajulando os poderosos para ser exaltado, para ser lembrado, mas na hora de defender aqueles que realmente precisam, que é a função dos direitos humanos, como por exemplo as vítimas que estão aí no sistema carcerário, quase metade dos presos, sem um julgamento para poder justificar se estariam presos ou não, aí o sujeito não aparece. Quando tem os massacres que estão ocorrendo aí por conta de polícias assassinas, aí o sujeito enfia a cabeça num buraco, tipo um avestruz, e não aparece. E aí a gente descobre que supostamente ele está correndo atrás de rabo de saia, desrespeitando as mulheres, desrespeitando supostamente a própria família dele e uma filha de 1 ano. Inclusive, agora que a coisa explodiu, o sujeito, como todo identitário, veio com a conversa mole de que explodiu porque ele é um ministro negro, é uma perseguição a negros. Quem está preocupado com isso, amigo? Você não contribui nada com o governo. Se você fosse um ministro como o Haddad, alguém que faz a diferença, poderia até ser que justificasse algum argumento desse jeito. Mas você é um encosto, você está aí para atrapalhar o governo, sempre trazendo problema para o governo, mais ou menos e como a Tabata Amaral, que está aí servindo de escada para o Pablo Marçal se vitimizar. Afinal, ela fica com essa coisa identitária de perseguir os outros o tempo todo. É processo em cima de processo, é assédio em cima de assédio, acusações levianas de associações que ela não consegue provar, sendo que está falando de um sujeito que tem tanta coisa que você pode apontar, mas ela não, ela insiste em vitimizar o cara para projetar o cara, fazendo mais ou menos o papel que o Jean Willis fazia com o Jair Bolsonaro, catapultando o Jair Bolsonaro. Na prática, a Tabata é o Jean Willis do Pablo Marçal. Pois é, essa figura que não agrega nada, ela é uma figura que as pessoas falam, nossa, como ela entende, ela fala tudo de cor e salteado, decorou um texto como uma atriz qualquer, a gente vê que não tem consistências. Por que ela não tem voto se ela parece ser tão capaz? Porque ela não passa sinceridade,
porque ela não passa firmeza. Toda vez que ela é apertada, ela saca a carta identitária e começa: tá me atacando porque eu sou a mulher? Ah, porque eu sou a mulher? Não, minha amiga. É porque as suas ideias não se sustentam. É porque aquilo que você fala as pessoas olham e não conseguem ver confiança, até porque até o presente momento, no seu primeiro mandato e esse comecinho do segundo, toda vez que o povo acreditou em você, principalmente o povo da periferia, o povo mais pobre que precisa de programas sociais, como por exemplo o principal deles, que é a Previdência do Brasil, o que você faz? Você fica do lado dos ricos, você fica do lado dos banqueiros, dos acionistas do mercado financeiro, que são inclusive aqueles que vieram e vêm patrocinando você há muito tempo, como o Instituto do Lema. Portanto, tá na hora de a esquerda abandonar essas figuras que caem de paraquedas de maneira muito fácil e vão ocupando os espaços, justamente porque a esquerda, quando tem lideranças reais, não investe nelas, ao contrário, sufoca, mata no ninho. E agora a esquerda está nessa situação desesperadora que vai para 2030 sem ter candidato. Tanto que o Marçal já deu a letra, tá se preparando, não é para dar o bote em 2026. Se pintar, óbvio, mas o cara já sacou aquilo que qualquer pessoa minimamente inteligente já sacou. Tem um vácuo na esquerda que insiste em querer viver nas costas do Lula eternamente, que faz o gol milagroso aos 46 do segundo tempo. Do outro lado, tem uma direita que está se comendo inteira, se matando, e aquele que for mais inteligente vai ocupar esse espaço. E eu temo que a esquerda se cabe caindo nesse identitarismo descolado da realidade, que não tem afinidade nem apreço nenhum pelas pessoas, usam as causas sociais de trampolim, mas não fazem nada para resolver os problemas. Afinal, o que vai ser do identitário se não houver mais problemas? Como a dona Tabata, por exemplo, vai ficar sacando as cartas da mulher em defesa se a gente construir sociedades como essas que buscam gente como a Duda Salabert, uma sociedade de pessoas humanas, onde todos são respeitados por serem humanos, independente das escolhas que façam, independente das origens que tenham, das religiões que tenham, enfim. É uma pessoa que olha numa visão inclusiva, de todo mundo tem que ser respeitado naquilo que é e na sua essência, coisa que esses dois não querem, porque eles querem sociedades hierarquizadas. O incômodo dos identitários, como o da Tabata, como o do Silvio Almeida, não é que existam as desigualdades sociais, é que simplesmente eles não estejam dividindo os degraus de cima. A preocupação do Silvio Almeida, mesmo agora no escândalo, é reclamar que vão tirar o ministro negro. Ora, que diferença faz se tem um ministro negro enquanto tem milhares e milhares de pessoas negras que não ascendem socialmente? Não é resolver a vida de um, não é o símbolo onde ele fica na cabeceira do negócio enquanto o resto fica ali nas posições mais subalternas. Não, mudança real, mudanças que pessoas como a Duda propõe, são como o próprio presidente Lula propõe, são mudanças para melhorar a vida de todo mundo que está numa dificuldade, criar condições para que todo mundo possa ter uma vida digna, confortável, plena, que seja capaz de sonhar, que seja capaz de objetivos maiores do que a mera luta pela sobrevivência, por garantir o que vai ter que comer, garantir o mínimo para poder sobreviver. É isso, esse olhar mais longe das pessoas como a Duda, que poderia muito mais fácil, teria muito mais propriedade que esses dois aqui, para poder abraçar uma pauta identitária por conta da escolha, por conta da situação de gênero. Mas, entretanto, preferiu de maneira íntegra, honesta, olhar como assim, de igual para igual com qualquer um, independente das escolhas que ela fez. Ela sabe, ela tem a maturidade de entender que as pessoas querem isso, elas querem respeitar e ser respeitadas, elas querem ter a sua vida sem invasões, sem gente dando pitaco, sem gente que vai e peita e depois que você reage, começa a se fazer de vítima como esses dois. Portanto, caiu a casa dessa gente, que o Brasil acorde para as Dudas Salabert, que o PT acorde, porque foi inventar de lançar um candidato lá. Eu gosto do Rogério Corrêa, mas lançar o quê? Para dividir voto, para facilitar a vida da extrema-direita? Vamos acordar para a vida, gente. Nós precisamos investir em gente que realmente faz diferença. E a Duda Salabert é uma demonstração clara desse novo Brasil, esse Brasil mais inclusivo, mais humano, que não fica se escondendo atrás
de discursos minoritários para se dar bem. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil melhor.